Olá, povo abençoado, tudo bem com vocês? Você já se perguntou, será que tudo que acontece de calamidades, que traz sofrimento à humanidade ou a uma pessoa individualmente, é o diabo? É sobre este assunto que iremos comentar um pouco aqui nesse vídeo. Nós estamos vivendo um período difícil, um período com a famosa pandemia que nós estamos enfrentando, que é chamada também de peste chinesa, né? Como nós sabemos, surgiu lá na China e se propagou por todo o mundo. Enfim, diante desta situação, para que nós venhamos entender e chegar ao raciocínio, diante dessa situação e de muitas outras situações difíceis, nós encontramos as pessoas procurando culpados. E diante destas situações que se manifestam nestas pessoas, o público o qual eu quero mencionar aqui é o público que eu faço parte. É o público cristão evangélico. Não são todos, mas uma grande quantidade de irmãos na fé. Eu não sei se por falta de conhecimento, eu não sei se por falta de fundamentação bíblica, que essas pessoas acabam expressando a seguinte expressão, que eu acredito que você já se deparou, ou até você mesmo já expressou esta afirmativa, uma expressão afirmativa. Leva uma topada, foi o diabo. Uma dor de dente, é o diabo. Uma enfermidade, é o diabo. Tudo que acontece de ruim, é o diabo. Se eu cair, foi o diabo. Se faltou comida, é o diabo. Se não chove, é o diabo. Se está muito frio, é o diabo. Se não tem mistura, é o diabo. Tudo que acontece que nos traz tristeza e sofrimento, isso eu estou falando no nosso meio cristão, alguns ou uma grande maioria atribui tudo isso ao diabo. E eu quero destacar aqui que eu não estou aqui para defender o diabo, viu, irmão? Que se tem uma coisa que nós não devemos fazer é defender o diabo, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir, né? Então, eu não estou aqui para fazer isso em hipótese alguma. Enfim, diante desta afirmativa, nós vamos perceber a princípio que esta é uma afirmativa que muitas das vezes não tem um embasamento bíblico, atribui tudo que acontece de difícil ao diabo, que nos traz dor, que nos traz sofrimento, que nos faz perder, que nos faz descer em algumas posições. Tudo isso a gente, em alguns casos, algumas pessoas atribuem esses acontecimentos ao diabo. E olhando à luz da Bíblia Sagrada, focando mais precisamente no personagem conhecido nosso, Jó, nós vamos ver que depois que Jó perde a sua família, os seus filhos, que é quase toda a sua família que vai embora, só fica a sua esposa, perde os seus 7 filhos e as suas 3 filhas, perde o seu gado, perde os seus jumentos, perde os seus trabalhadores, e chegam 4 mensageiros que escaparam, um de cada acontecimento, um de cada vez. No mesmo dia chega Jó trazendo a notícia. O que é que Jó faz? Jó se levanta, rasga o seu manto, raspa a sua cabeça, se prostra e adora a Deus, dizendo: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. Aqui Jó não está dizendo que ia voltar para o ventre, como disse Nicodemos: como posso voltar para o ventre da minha mãe sendo velho? Né? O que Jó aqui está dizendo é que ele nasceu sem nada e vai morrer sem nada. E ele segue dizendo: o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu não vou me ater a pormenores, para que nós cheguemos a um raciocínio lógico e objetivo dentro deste pequeno relato acerca de uma verdade que acontece no nosso meio, e nós devemos tomar cuidado com isso. Por quê? Porque nós sabemos, diante da passagem que está no livro de Jó, capítulo 1 e capítulo 2,
que realmente foi o diabo o causador daquilo ali. Mas o diabo só chegou a causar aquilo porque Deus permitiu. O diabo não saiu inocente, mas aquilo aconteceu com uma permissão de Deus. E a outra observação nossa é que Jó não atribuiu a Satanás, mesmo sendo Satanás o causador. Jó atribuiu a Deus, e a Bíblia diz que Jó não pecou por ter atribuído a Deus. Ela diz que Jó não pecou e nem falou para Deus falta alguma, nem atribuiu a Deus falta alguma. O que acontece? As pessoas, no contexto que a gente vive, no nosso século XXI, na pós-modernidade, é que o que está acontecendo é um verdadeiro pragmatismo religioso, aonde as pessoas falam sem ter base, sem ter um fundamento, e acaba que propagando isso espalha, e a maioria das pessoas que não se preocupa com o que vai falar, se aquilo que elas estão falando tem fundamento, tem base, é sólido, é verdadeiro, elas acabam dizendo por aí que tudo que acontece é simplesmente o diabo. Exemplo, se nós formos lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, nós vamos ver o texto dizendo que Deus fechou a madre de Ana. Agora imagine comigo, a mulher que casa com certeza na esperança de ser mãe, e o eventual momento que ela esperava ser mãe, ela não foi mãe. Para piorar, Penina ficava zombando dela para a embravecer, porque ela sabia que Ana não poderia ter mãe. E o que a Bíblia diz é que Deus fechou a madre. Então isso trouxe dificuldades, trouxe tristeza, trouxe desânimo, trouxe choro, trouxe muita lágrima. Mas foi Deus, a Bíblia diz claramente que Deus fechou. E outra coisa que eu vou destacar aqui é que a Bíblia não diz que Deus usou o diabo para fechar a madre de Ana. A Bíblia simplesmente diz que Deus literalmente fechou a madre de Ana. Então foi Deus que fechou, trouxe, que queira quer não, dores, mas enfim, nós vemos que nem tudo é o diabo. Eu não estou aqui defendendo o diabo. O que nós temos que entender é que Deus tem um propósito de todas as coisas. E ainda que seja o diabo, Deus ele tem um propósito. Deus está acima de tudo e de todos. E ele tem um controle de todas as coisas. E certamente nesta causa difícil, ou causas que nós passamos difíceis, Deus tem um propósito, assim como também nas coisas boas. Tudo contribui para o bem, ou juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu decreto. Quando nós falamos e atribuímos tudo ao diabo, nós estamos mais que parecidos, ou quem faz isso, com os fariseus. O que foi que os fariseus fizeram? Mateus capítulo de número 12, os versículos do 22 ao 32, para nós não se determos a pormenores, que eu não vou me deter a pormenores. Eles disseram que Jesus expulsava demônio por Beelzebul, e Jesus disse que a casa dividida não subsiste. Jesus disse que o rei, que a cidade, o reino, enfim, não subsiste o que estiver dividido. E Jesus disse que se Satanás expulsa Satanás, então por quem expulsou os vossos filhos? E eles vão julgar vocês. Jesus disse para os fariseus, sabendo a intenção, sabendo o pensamento deles, que o que eles diziam ali era algo maldoso, para acabar com o ministério de Jesus. E eles sabiam que Jesus era um homem vindo da parte de Deus. Qual é a base? Bíblia. João, Evangelho escrito por João, capítulo 3. Nicodemos vai até Jesus de noite. Quem era Nicodemos? Um fariseu, príncipe de Israel. E ele diz, olha mestre, nós sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não for com ele. E Nicodemos não disse, eu sei, ele disse, nós, todos nós fariseus sabemos que tu és mestre vindo de Deus. Então como é que alguém sabe que algo é vindo de Deus e vai atribuir algo que é vindo de Deus ao diabo? Se nós não sabemos se é Deus ou se é o diabo, é melhor a gente adorar a Deus, dizer que Deus é soberano e que Deus ele pode reverter essa situação, trazendo bênçãos para as nossas vidas. E Jesus disse para os fariseus que aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão, nem nessa geração, ou nem nesse século, nem no vindouro. Então é bom a gente tomar cuidado. Às vezes a nossa intenção até é boa, mas a intenção de usar também foi boa, quando tentou segurar a arca e ele morreu.
A intenção daqueles pessoal que abriram a arca para olhar o que tinha dentro, morreram também, talvez foi boa, mas eles morreram. Então nós devemos tomar cuidado com aquilo que nós dizemos sem fundamento bíblico, sem um fundamento que nos dê uma segurança para afirmar, não apenas por causa do achismo. E diante desta situação nós estamos mais ou menos parecidos ou se assemelhando aos fariseus, ao atribuirmos tudo a uma pessoa, esquecendo que Deus está acima de todas as coisas. Independente de quem seja, o que nós devemos fazer é adorar a Deus e esperar a resposta do Senhor para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus e nos livre de chegarmos a blasfemar contra o Espírito Santo. Deus abençoe.